Brasil e Inglaterra têm 13 técnicos estrangeiros e 7 nativos. No caso dos 7 nativos na Inglaterra, são 7 britânicos. Se você considerar galês e escocês, a conta sobe para 15. Mas são 13 britânicos e 7 britânicos, sendo 5 ingleses e 13 não britânicos. Inglaterra e Brasil, 13. Espanha tem 4 estrangeiros. Alemanha tem 5 estrangeiros. A França tem 10 estrangeiros e Portugal tem 2 estrangeiros. Então, das grandes ligas do mundo, comparando o Brasil com as outras grandes ligas do mundo, o Brasil é hoje o que mais tem técnicos estrangeiros, empatado com a Inglaterra. Agora vamos fazer a conta aqui diferente. Pegar pela classificação do campeonato, pelo número de clubes. Um argentino, um português, 2 portugueses. 2 portugueses com o Santos uruguaio. 3 portugueses, 2 argentinos, 3 portugueses, 4 portugueses, 3 argentinos, 4 portugueses, 4 argentinos, 4 portugueses, 4 argentinos, 5 portugueses. Contagem ao vivo aqui para vocês. 5 argentinos, 6 argentinos, 5 portugueses, 6 e 6, 7 argentinos, 7 portugueses, 6 argentinos e 1 uruguaio. São 13 técnicos. 6 argentinos? 6 argentinos. Vamos lá, estou aqui com a tabela na tela. Vamos ver junto aqui, ó. Botafogo. São Paulo. Bruno Lage, português. Certo? Flamengo. Jorge Sampaoli, argentino. Fluminense, Fernando Diniz, técnico da seleção. Palmeiras, Abel Ferreira, português. Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha, português. Terceiro português. Conta. Atlético Paranaense também não conta. Cuiabá, mais um português. São Paulo, brasileiro não conta. Atlético, brasileiro não conta. Internacional, o Cudê, Tchatcho Cudê, que acabou de chegar, né? Mais um dos que muda. Fortaleza, Fortaleza, Voivoda. Corinthians, não conta. Luxemburgo. Goiás. Português. Armando Evangelista. É verdade, acabou de chegar o Armando Evangelista. Bahia, mais um. Renato Paiva. Santos, Diego Aguirre. Vasco da Gama, chegando agora o Ramon. América Mineiro, hoje foi anunciado ou ontem, hein, gente? Ontem à tarde. Eu conversei com o Salão ontem à tarde, estava contratado. Fabian Bustos, ex-Santos, hoje técnico do América. Então, são 13 de 20 técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. É isso, PVC? É muito isso. São seis argentinos, 7 portugueses e 1 uruguaio. É essa a conta. Nunca houve tantos estrangeiros. Não é justo dizer que o Brasil não tinha técnicos estrangeiros. Se você for buscar lá nos anos 10, com Harry Welfare no Fluminense, ou nos anos 20, com Ramon Platero, campeão carioca pelo Vasco, uruguaio, todas as décadas tiveram técnicos estrangeiros no futebol brasileiro desde os anos 1910. Por exemplo, em 1985, o Fluminense teve José Omar Pastoriza, técnico argentino, passou pelo Fluminense em 85. Então, em 93, o sérvio o iugoslavo do Draskovic dirigiu o Bragantino. Então, todas as décadas tiveram técnicos estrangeiros aqui. O Vicente Feola foi para a seleção brasileira depois de ser auxiliar técnico do húngaro Bela Gutmann, no São Paulo. Então, a história do futebol brasileiro, ela se mistura com os técnicos estrangeiros aqui, mas nunca nesta proporção. O que eu acho que precisa de 2 cenários aqui. Um é não ter preconceito. Não tem preconceito. Tem que deixar trabalhar. Claro, o Campeonato Brasileiro melhorou com a chegada dos técnicos estrangeiros. Segunda coisa, tem que melhorar o nível dos cursos de formação dos técnicos brasileiros. Você não vai passar o resto da vida achando que o Brasil não é capaz de formar técnico. Tem que melhorar o nível de formação teórica dos técnicos brasileiros. Eu cheguei inclusive, pulei aqui o Cruzeiro, que tem o Pepa também em português. Tem o Pepa, né? Então, assim, realmente é um número que, quando estava metade, já era um sinal amarelo que estava aceso.
E aí, se a gente lembrar que entre os brasileiros a gente tem Luxemburgo e Filipão, que são 2 técnicos da geração mais experiente, a renovação ainda é menor ainda. E o Luxemburgo tem batido nessa tecla de que vê pouca formação de jovens técnicos brasileiros. Tá faltando treinador aqui no nosso futebol, Hernan? Eu fico preocupado porque quando eu vejo que, por exemplo, times ficam sem treinador, e eu cito sempre um treinador que eu gosto muito e que eu acompanhei a carreira desde que terminou o seu ciclo como jogador e virou treinador, que é o Rogério Ceni. Se pelo menos 5 clubes da Série A grandes ficaram sem treinador e o Rogério sequer foi citado. O Vasco com Ramon Dias, o próprio Botafogo com Bruno Lage, agora o Santos com Aguirre, e o nome do Rogério Ceni. Eu vi o tweet do Musetti falando que o Rogério divide opiniões no Santos, e eu vejo o Rogério capacitado para chegar em outros clubes, né? No próprio Internacional também, agora o Rogério acho que vai ser a bola da vez no Internacional, e não foi, voltou o Tchatcho Kudê. Então, assim, fico preocupado. O próprio Mano Menezes foi convidado pelo Santos, é verdade, e recusou, mas eu fico preocupado com a questão dos técnicos brasileiros não sendo cotados com tanta força. Para mim, uma questão totalmente fora da curva foi a ida do Felipão para o Atlético Mineiro. E aí a gente vendo os resultados, depois de 12 rodadas, 12 jogos, ele consegue a primeira vitória. Tem alguma coisa ali que precisa melhorar. Acho que é uma questão de reciclagem, acho que é uma questão de olhar para o próprio trabalho e fazer uma reflexão, e principalmente a questão dos cursos. Acho que eu estou com o PVC nessa. Acho que precisa melhorar a questão do nível dos cursos que os treinadores brasileiros estão trabalhando aqui no país. Nessa esteira, inclusive, os brasileiros pedem para que a licença da CBF seja reconhecida lá fora, para eles conseguirem trabalhar lá fora. Isso é uma reivindicação antiga, PV. O meu ponto sempre foi assim. Eu entendo que se o maior déficit do Brasil é educação, o maior déficit do futebol brasileiro também é educação formal. Ou seja, formação teórica. Os técnicos brasileiros são bons na parte prática. E uma geração nova cresceu na questão teórica também. Mas acho que precisa investir na parte teórica e fazer o que Portugal fez, de juntar teoria com prática. Não existe teoria sem o campo, mas as duas coisas precisam existir. Portugal tinha, muita gente já pode ter me ouvido falar isso 200 vezes, mas acho esse exemplo fabuloso. A maior escola de técnicos do mundo hoje é a alemã e a italiana, sempre foi. Mas os portugueses tinham, até 2006, quando o Futebol Clube do Porto foi campeão, sob o comando do holandês Coadriance, até 2006, 65% 68,5% dos técnicos campeões em Portugal eram estrangeiros, incluindo Otto Glória, brasileiro, Carlos Alberto Silva, brasileiro. A partir de 2006, 2007, temporada, até 2022-23, quando o Benfica foi campeão com o alemão Roger Schmidt, só técnicos portugueses foram campeões em Portugal. E os técnicos portugueses, a partir de José Mourinho, ou a partir da ida à escola pelas mãos do Gesualdo Ferreira, Portugal ganhou, com técnicos no exterior, 75 títulos em 30 países no século XXI. E de 2007 a 2022, durante 16 campeonatos, só portugueses ganharam o campeonato português, diferente de 68,5% dos campeonatos anteriores. Isso foi formação, mudou o perfil do técnico português, a ponto de haver 7 de 13 estrangeiros no Brasil que nasceram em Portugal. Se você mudou o cenário do técnico português, você pode aperfeiçoar o técnico brasileiro, que é bom. Uma parte da crise dos técnicos brasileiros não é dos técnicos, é dessa coisa que a gente chama de cultura do futebol brasileiro, e eu chamo de analfabetismo do futebol brasileiro, que é esse contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite. E aí você entra, PVC, na pergunta aqui do Júlio Monta, que ele mandou um superchat falando o seguinte:
qual a responsabilidade da imprensa nessa troca constante de Enorme. técnicos? E como isso impacta no desenvolvimento do nosso futebol? Enorme, enorme. Assim, eu vou dar um exemplo claro. Assim, a gente tem uma mania de dizer na terceira derrota que se perder o próximo jogo vai cair, o que muitas vezes é informação que vem de conselheiro que acha que tem informação. Eu vou te dar um exemplo de um dia que eu disse que ia cair e não caiu. O Fernando Diniz do São Paulo, se perdesse para o Atlético Goianiense em 2021, ia cair. Ia cair. Isso era informação que vinha da presidência. E não perdeu, né? E não perdeu. Aí ele ganhou e se manteve. Eu lembro desse jogo, sim. Mas assim, ali, se perdesse, caía. Isso foi dito por presidência na época. Por isso eu falei daquele jeito. E eu não falei, vai cair. Se perdesse, caísse. A gente trabalha com informação. A gente também erra informação. Mas a informação certa é inegociável. Agora, quando você especula, a gente corre o risco de aumentar, de criar o fato dentro do conselho que vai bater no presidente, vai criar pressão que vai acabar resultando na emissão. Então a gente tem culpa, sim. Tudo isso que a gente chama de cultura no futebol brasileiro e que eu chamo de analfabetismo no futebol brasileiro. Para passar a lista certinho, o nosso Rubens Lisboa, o Rubão, consagrou a gente aqui na produção do nosso De Primeira. País a país, nome a nome, técnico por técnico. Vamos lá. 7 portugueses. Botafogo, Bruno Lage. Palmeiras, Abel Ferreira. Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha. Cuiabá, Antônio Oliveira. Cruzeiro, com Pepa. Goiás, com Armando Evangelista. Bahia, com Renato Paiva. 7 portugueses. 5 argentinos. Flamengo, Jorge Sampaoli. Inter, Eduardo Tchatcho Kudê. Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Vasco, Ramon Dias. E o América agora com Fabian Bustos, que a gente acabou de mostrar, foi anunciado nessa semana. Uruguaio, 1. Santos acabou de anunciar a contratação do Diego Aguirre. Então, 7 com 5, 12, mais 1, 13. 7 portugueses, 5 argentinos, 1 uruguaio. E os 7 brasileiros, o detalhe para chamar a atenção depois de eu passar a lista. Fluminense com Fernando Diniz, Grêmio Renato Portaluppi, Atlético Paranaense Wesley Carvalho, São Paulo Dorival Júnior, Atlético Mineiro Filipão, Corinthians Lucha e o Coritiba Thiago Kozlowski. São 7 brasileiros, dos quais a gente vê muitos treinadores experientes. Então, a gente está falando de um Renato Portaluppi, Renato Gaúcho no Grêmio, a gente está falando de um Filipão no Galo, a gente está falando do Lucha no Corinthians, a gente está falando de Dorival no São Paulo. Então, da nova geração, você tem o Fernando Diniz, que é o técnico da Seleção Brasileira do Fluminense, o Wesley Carvalho, que assume numa situação completamente atípica, porque eram Filipão e Paulo Turra, os dois saem, e aí o Atlético tem que buscar a solução e vai buscar dentro de casa, e o Coritiba com o Thiago Kozlowski também, depois de mudança de comando técnico. Então, assim, talvez isso seja o mais alarmante, porque a gente está vendo os técnicos mais experientes, Hernan. Mas a gente não vê... aí eu pergunto para vocês, quem é hoje a nova geração dos técnicos brasileiros? Né? Barbieri talvez seja o único. Barbieri e Ceni. E aí o Ceni entra naquela que eu falei que me deixa preocupado. Cadê o Ceni? Ou até mesmo o próprio Maurício Barbieri sendo cotado, sendo que eu contei assim de cabeça, uma conta de padaria que eu fiz aqui dos 5 times grandes que ficaram sem treinadores nas últimas rodadas aí do Brasileiro. Então, assim, eu não vi esses nomes com muita força nas apurações ou nas notícias, enfim... nessas últimas rodadas. O Barbieri sequer citado, né, pela maneira que ele saiu do Vasco e o trabalho do último ano que ele fez no Red Bull Bragantino. Então, assim, são 2, é muito pouco você pensar. Antes a gente tinha, uns anos atrás, vários treinadores considerados da nova geração, e que já passaram do tempo. Por exemplo, você está 2 aqui, Wagner Mancini, que acabou de deixar o América Mineiro, era considerado da nova geração. O próprio Jair Ventura, que hoje é técnico do Atlético Goianiense, que ficou quase um ano parado, sem o telefone tocar. Então, assim, tá muito desequilibrado essa questão de quem é a nova geração dos técnicos do futebol brasileiro hoje. Mas olha aqui, né? Vamos lá. Olha, como volta para a questão do nosso analfabetismo. Eu não posso cravar que algum deles seria técnico de primeiro nível, se tivesse mais investimento. Mas o Corinthians teve Fernando Lázaro e O Botafogo teve Bruno Lazzaroni, que hoje é assistente técnico do Antônio Oliveira.
O Jardine no São Paulo. O Jardine está no México fazendo sucesso enorme. Sim. O Jardine é campeão olímpico. O Jardine foi queimado no São Paulo, né? Uma situação completamente atípica. Na pré-Libertadores. Era multicampeão na base e assumiu aquela bucha na pré-Libertadores. Ele podia ser preparado para ser o sucessor do Tite. Ele era técnico da seleção olímpica. O Jardine, o Lázaro, o Silvinho, o Bruno Lazzaroni. Hoje o Wesley Carvalho. O Wesley Carvalho vai sobreviver depois da eliminação da Libertadores? Agora vamos fazer a conta do seguinte, olha só. O Galhardo. O Galhardo ficou 8 anos no River Plate. Ele ganhou 2 Libertadores e nenhum campeonato argentino. Ganhou 2 Libertadores, uma Copa Sul-Americana, nenhum campeonato argentino. Por que ele durou 8 anos? Porque o trabalho dele é brilhante, reconhecidamente brilhante, mas a quantidade de títulos não é. A gente fez uma conta do dia com o Rodrigo Matos, o Razão vai lembrar, da história dos técnicos da geração 2002. E o Matos chamou atenção para esse detalhe dos argentinos, que tem técnicos de características diferentes. E eu fui levantar quem trabalhou com, prioritariamente, Marcelo Bielsa. Alguns deles trabalharam com Marcelo Bielsa e com Pepe Guardiola, como Gabriel Milito, do Argentino Júnior, de ontem. E 2 trabalharam com o Manuel Pellegrini, chileno, campeão argentino pelo São Lourenço e pelo River Plate, campeão inglês pelo Manchester City. Olha a lista. Tudo geração 2002, trabalhou com Bielsa 2002 ou 2004. Tirando o Demichelis, que chegou à seleção em 2005 e trabalhou com o Pellegrini. Martim Demichelis, Marcelo Galhardo, Maurício Pochettino, Hernan Crespo, Diego Simeone, José Antônio Chamot, Gabriel Renzi, Matias Almeida, Eduardo Cudê, Lionel Scaloni e seu assistente Pablo Aimar. Tem 12 nomes aqui, tudo geração 2002. Aqui no chat, PVC, o Otávio tá lembrando aqui, não sei se está na sua lista, perdão se eu perdi algum dos nomes, tá? Ele falou Simeone, Gago, Milito, Crespo, Demichelis, Heinz e Scaloni. Scaloni você citou. Só para citar alguns da geração 2002 e 2006. O Gago eu não tinha citado, porque o Gago veio depois e não trabalhou com o Bielsa. Mas assim, o Cudê não trabalhou com o Bielsa, mas trabalhou com o Pellegrini. O Demichelis não trabalhou com o Bielsa, mas trabalhou com o Guardiola e com o Pellegrini. Agora, isso aqui é tudo geração 2002. Geração 2002 da Seleção Brasileira de 2002. Técnico, Rogério Ceni. Rogério Ceni. O Ricardinho tentou e desistiu. E o Belletti hoje está na base do Barcelona. Estava na base do São Paulo e saiu. E o Roque tentou. O Roque tentou também, não deu certo. O Roque tentou e foi fazer outra coisa. Então, e por que foi fazer outra coisa? Por que o Ricardinho desistiu? Porque o Brasil tem esse contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite. Que não aconteceu com o Galhardo. O Galhardo é brilhante. Em 8 anos, ganhou 2 Libertadores e uma Copa Sul-Americana. Brigou pelo Campeonato Argentino o tempo inteiro, não ganhou o Campeonato Argentino. Se fosse no Brasil, depois de 2018, ele não chegaria a 22. Mais 4 anos. A discussão é bem ampla e bem profunda. E o Galhardo, ele encerra a carreira no Nacional do Uruguai, vira treinador, ele encerra a carreira como jogador do Nacional do Uruguai, ele tinha uma baita de uma moral lá, aí ele vira treinador, como uma espécie assim, de jogador experiente, um cara que já tinha uma noção tática ali de liderança e de noção tática muito grande, vira treinador, ganha um título com o Nacional do Uruguai, e aí o River Plate foi lá e contrata ele. E aí o resto é história. É isso. O Otávio... Então, você tem uma estrutura... O Gesualdo Ferreira é o pai dos técnicos portugueses. Claro que o pai é o Mourinho. Se não fosse o sucesso do Mourinho no exterior, não haveria o sucesso dos outros portugueses. Mas quem levou o técnico português para a universidade foi o Gesualdo Ferreira. O Brasil trouxe pelo Santos Gesualdo Ferreira para cá em 2020. O Gesualdo trabalhou 12 jogos e parou por causa da pandemia. Voltou da pandemia 4 meses depois, com o vestiário em polvorosa, discutindo a questão dos salários que tinham sido congelados pela pandemia. Foi eliminado do Campeonato Paulista e foi demitido depois de 15 jogos. Assim, enquanto houver esse tipo de situação, o Brasil não vai formar nem técnico brasileiro, nem técnico estrangeiro. Porque, veja bem, a gente reclamava que os técnicos brasileiros circulavam um grupo pequeno por vários clubes. E o que aconteceu com o Diego Aguirre? E com o Sampaoli?
O São Paulo está no terceiro clube dele no Brasil. E você vai pegar o Antônio Oliveira, foi técnico do Atlético Paranaense, do Coritiba, cotado pelo Vasco, está no Cuiabá. O trabalho é bom. É uma loucura. Até para explicar isso para esse pinga-pinga. Sim. Se fosse tentar explicar isso para um estrangeiro, é quase impossível para algum torcedor fora do Brasil. O Cudê, o Hernan acabou de citar, e aqui no chat tiveram a lembrança também. O Ricardo Lima, além do Otávio Rocha, lembraram do Alex, ex-jogador também, que trabalhou agora há pouco recentemente na base do São Paulo, foi para o Avaí, não conseguiu ter grande sequência, acabou desligado e está, mais uma vez, buscando conhecimento, rodando por aí. Sua inscrição no canal do All Sport é muito importante. O seu like, hein? Estou sentindo falta do seu like aqui com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos em campanha rumo ao 1 milhão. Já passamos de 913 mil inscritos. O Zé Paulo está dizendo: parabéns, PVC, pela melhor exposição que eu vi sobre a situação dos técnicos e do futebol brasileiro. Muito obrigado. Você sabe que tem uma coisa? Uma última informação só. O último técnico inglês, campeão inglês, foi Howard Wilkinson, pelo Leeds United, em 1992. Nunca um técnico inglês ganhou na era Premier League. Nunca. Acho que esse não pode ser o futuro do Brasil. Mas isso depende de formação do treinador, teórica, e depende de aposta na sedimentação de algumas carreiras. E a Premier League virou a liga mais badalada de clubes do mundo, mas também a mais, talvez, globalizada, porque você tem times gigantes com muitos estrangeiros e, evidentemente, isso, com o tempo, vai tornando essa possibilidade de um inglês raiz levantar a taça mais complicada com o passar dos anos. E o Razan que está vira e mexe narrando na Série B, na Série C, essas ligas, elas começam a ser também visadas por treinadores estrangeiros em começos de carreira. Porque o sucesso de treinadores como o Abel e essa entrada de treinadores estrangeiros aqui no Brasil, essa abertura de mercado para eles, aí o sucesso, eu digo, dos vencedores, né? O Abel Ferreira, no caso, Jorge Jesus com o Flamengo, esse mercado aberto para treinadores estrangeiros, para quem está começando e tem dificuldade no seu país, eles começam a olhar o mercado brasileiro também para as outras ligas, né? A Liga B, a Liga C, a Série C, a Série B. Então, é uma abertura de mercado. Então, o mercado para técnico brasileiro começa a ficar cada vez mais achatado. E a gente vê, por exemplo, uma Série B ainda com treinadores, né, que estão aí há muito tempo. Né? A gente vê, por exemplo, o Anderson Moreira, que está fazendo um grande trabalho no Sport, mas o Anderson Moreira já girou muitos anos, vários clubes. Recentemente, a gente estava vendo na Ponte Preta o Gilson Kleina, né, que em 2012, 2013, estava no Palmeiras. Então, assim, são treinadores, a Série B ou a Série C também serviria como um laboratório para a gente ver muita gente nova. Então, daqui a pouco é um mercado que também vai ser invadido pelos estrangeiros. E tem, por exemplo, o Carpini, que é dessa nova geração, técnico que era do Água Santa e faz grande trabalho até aqui no Juventude. Chegou até a ser mencionado ali no noticiário nessa última troca do Santos, embora o Peixe não tenha feito contato direto, mas foi um dos nomes que foi discutido e debatido na opinião pública. A Série B tem realmente bastante técnicos, alguns muito experientes, outros bem jovens. O Sport é o líder da Série B, tem o Anderson Moreira à frente do seu comando. Debate muito bom, hein? Gostei demais. Espero que vocês tenham curtido também com a gente aqui no chat, deixando o seu like, se inscrevendo no canal do All Sport. É um debate que provavelmente a gente vai continuar tendo nos próximos dias.